Bom dia, meus irmãos. Isso aqui já está. Vamos então dar seguimento às nossas aulas de escola dominical. Nós estamos tratando agora da pessoa do Filho nas nossas aulas sobre a doutrina da Trindade. Estamos utilizando este livro aqui como base, A Beleza e a Glória de Cristo. E hoje a gente vai ver um pouco sobre a glória das parábolas de Cristo. Quando eu falo parábola, você lembra de qual parábola? Quem aí lembra? Vai falando aí. Semeador a gente leu, né? Aí é sacanagem. Filho pródigo. Que mais? Dracma perdida, bom samaritano. É o quê? Das virgens. Oi? Ovelha perdida. Eu coloquei aqui, talvez, acho que vocês falaram todas essas aqui, que são as principais, talvez, né? As que a gente mais lembra. Vocês falaram outras também, né? Mas ali tem a do bom samaritano, a do semeador, a da dracma perdida e a da ovelha perdida. A gente sempre lembra muito de parábolas porque elas são bem chamativas, né, para nós. São dos textos talvez mais apreciados nos evangelhos. E quem não se recorda dessas pequenas histórias que tanto nos ensinam e sempre deixam a gente assim com algo a mais, porque são coisas fáceis de lembrar, coisas simples, mas que trazem ensinamentos grandiosos para nós. E o que eu quero dizer com estudar a glória das parábolas? Quem sabe o que significa glória? Difícil, né, dar uma definição. Mas a gente consegue muitas vezes, ao invés de definir, comparar. Por exemplo, quando eu falo que alguém é glorioso, eu estou dizendo o quê? Que essa pessoa ela é o quê? Ela é o quê? Superior, o que você falou? Magnífica, talvez digna, alguma coisa assim. Mas sabe o que significa a palavra glória? E é muito interessante, talvez você nunca esqueça isso quando você vê. A palavra glória vem do hebraico que significa peso, significa carga. Ou seja, é quando você sente que está perto de um rei ou de uma autoridade, você sente aquele peso, aquela dignidade. Por exemplo, olha esse gif aí. É um bebezinho rei, ali no filme, né, do Rei Leão, e os animais todos ali vibrando e depois se ajoelhando diante dele. Por quê? Porque ele é alguma coisa assim, por ele mesmo grandiosa? Não, porque o status dele traz uma dignidade, traz um peso, ele é o filho do rei. Então, glória tem a ver com isso, com esse peso, com essa dignidade, com essa importância que a gente dá a certa coisa. Então, tenha isso em mente, glória tem a ver com isso. E tudo que Cristo disse na terra tem um peso diferenciado. Por isso que a gente pode dizer então que tudo aquilo que Cristo diz na terra foi revestido em glória, porque tem uma certa, a gente tem que ter um respeito por isso. A gente tem que ter uma dignidade por isso. E hoje a gente vai mostrar essa glória, esse peso das palavras de Cristo nas suas parábolas. E eu quero que a gente veja 3 razões para a glória dessas parábolas. A primeira, a gente vai ver um cenário. Cristo utiliza cenários diferenciados para suas parábolas, e eles são cenários esplêndidos. O seu foco no reino. Lembra das parábolas, que várias das parábolas Cristo começa, o reino de Deus é assim, é assado. O foco no reino, a gente vai ver por que isso faz as parábolas serem gloriosas. E, por fim, o efeito transformador dessas parábolas. Então, esse é o caminho, esse é o cenário aí que a gente vai seguir nessa aula de hoje para falar da glória das parábolas. Então, vamos começar pelo primeiro. O cenário esplêndido. Primeiro, é importante dizer que as parábolas elas têm uma
uma forma única. Elas não pretendem ser um relato histórico, um fato que aconteceu. Elas são comparações retiradas do cotidiano com o intuito de sugerir algo espiritual. E para isso Cristo criava histórias, criava alguma coisa. Não quer dizer que era algo que aconteceu de fato. Por exemplo, o bom samaritano foi lá e ajudou um homem que estava para morrer no meio do caminho. Não é que alguém foi lá e fez isso. Cristo inventou essa história para ensinar, para trazer uma mensagem espiritual. Esse era o intuito. Ele faz uma comparação por meio da história dele para a forma como aqueles que ouviram a sua parábola deveriam agir. O que significa parábola? O significado de parábola é levar junto. E o que isso quer dizer? As parábolas de Jesus, elas levam junto uma mensagem espiritual. Ou seja, as coisas terrenas, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente vive aqui na Terra, estão carregando junto uma mensagem espiritual que se pode ou não entender por meio das histórias que Cristo conta, por meio dessas coisas do cotidiano. E era isso que Jesus fazia. Jesus, ele enxergava a criação, a vida, como um veículo pronto para transmitir as suas verdades teológicas, as suas lições espirituais. E é por isso que Jesus utiliza cenários ricos e variados para as suas parábolas. Ele vai moldando aquelas histórias que ele conta para ensinar diversas e diversas coisas e trazer diversas e diversas lições. Por exemplo, alguns cenários que Cristo utiliza. Cenários agrícolas, vários. Naquela época, inclusive, era muito comum, né? Porque eles viviam numa época totalmente voltada à agricultura, não era urbana igual a gente vive aqui. Era totalmente voltada à agricultura. Então a gente vê, por exemplo, a parábola do semeador, que inclusive é a primeira das parábolas, né? É a parábola como se fosse a parábola fundamento, a parábola base. A gente vai dar uma olhada nisso mais para frente. A parábola da figueira estéril. Não precisa ler, porque senão a gente vai gastar muito tempo lendo essas histórias. Algumas a gente vai ler porque elas são menorzinhas e é interessante. Mas aqui é só para mostrar o cenário. Aqui, por exemplo, a imagem aí da figueira que se secou, né? Da figueira que não trazia os seus frutos. Inclusive, deixa eu falar uma coisa, né? Eu sempre tive uma dificuldade grande em fazer slide, aí dessa vez a minha esposa foi generosa comigo e me ajudou ali para dar uma repaginada e eu dar os créditos para ela, né? Por exemplo, também tem cenários de vida comum nos seus afazeres. Por exemplo, tem a parábola do rico insensato, que ele tem ali o seu celeiro, as suas coisas, e ele então começa a querer fazer as suas transações financeiras de forma ilegal ali, para tentar sair lucrando. Ou, por exemplo, a pastor com suas ovelhas, que está no meio do seu trabalho cotidiano, e então uma ovelha se perde, ele vai atrás, e Jesus ensina a partir disso. Ou então a mulher que está na sua casa, perde uma moeda, e ela precisa encontrá-la enquanto arruma a sua casa. Jesus utiliza esses cenários simples e básicos. Outro, casamentos. Quantas parábolas Jesus não utiliza de casamentos, né? A parábola das 10 virgens, que inclusive vocês lembraram aí. A parábola do banquete. Quem lembra da parábola do banquete? Aquela que o homem, ele rico, ele prepara um banquete para todo mundo e chama os líderes, os aristocratas e não sei o que mais, e ninguém vem. Então ele fala, não, esquece esse povo. Vai na rua, meus servos, e chamem os mendigos, chamem aqueles pobres e eles vão vir comigo e vão participar. E Jesus faz um ensino através disso, do banquete de casamento, né, da noiva ali. Uma fazenda onde o pai vive com seus filhos, parábola do filho pródigo. Diferentes locais para serem fundamentos de uma casa. Qual parábola é essa? Da música infantil, né? Que a gente sempre lembra da casa na areia. Um homem sendo atacado na estrada, a parábola do bom samaritano. Mas não é só Jesus que fazia utilização desses cenários comuns do dia a dia. É importante a gente tentar fazer isso. Várias vezes nas pregações aqui eu tento utilizar ilustrações comuns para que todo mundo possa
entender. Porque se eu só utilizar ilustrações daquilo que eu conheço, a igreja não vai entender tudo. Então tem que tentar utilizar ilustrações assim. Outro que fazia muito isso era Salomão. A gente falou bastante de Salomão nas últimas aulas, né, quando a gente falou do livro de Cantares. E Salomão utilizava seus provérbios para passar ensinamentos, conselhos e lições espirituais por meio de referências do mundo que conhecemos e vivemos. Por exemplo, alguém abre lá em Provérbios 6:6. Conhecidíssimo esse texto. Na verdade, antes dele, alguém lê 1 Reis 4:33. 1 Reis 4:33. Aí está falando sobre os escritos de Salomão, que ele tinha vários e vários conhecimentos das ciências naturais, por exemplo. Plantas, animais, coisas em geral. Ele estudava essas coisas, mas ele não retinha o conhecimento para ele só. Ele utilizava esse conhecimento para ensinar. Alguém lê então agora Provérbios 6:6. Ele utiliza, por exemplo, a ilustração de uma formiga para combater o pecado da preguiça aí. Outro texto, alguém abre aí, puxa uma página para frente, Provérbios 7, 22 e 23. Ele no instante a segue, como o boi que vai ao matador, como o cervo que corre para a rede. E o 23? Até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Olha quantas ilustrações Salomão usou aí para explicar esse texto. Se alguém não entendesse de um, ele entendia de outro animal ali. O boi, o cervo, a ave. Ilustrações são muito úteis para que a gente consiga entender melhor, visualizar melhor o ensinamento. Salomão fazia isso. Cristo também fez diversas vezes. E um detalhe importante, mais do que qualquer um, Jesus Cristo, ele entendia o poder disso. Por quê? Abre lá em Salmo 19:1. O que diz lá no Salmo 19:1? Pode ler. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, Cristo ele entende o grande valor do primeiro livro. Antes da Bíblia, a gente tem um primeiro livro, que é a própria criação. É a revelação natural de Deus. Cristo sabia da importância disso. E, gente, quando a gente lembra de Cristo, Cristo ele não é um homem só. A gente tem que lembrar que ele é Deus. Ele é o Criador também. E olha, Cristo, o Filho de Deus, ele tinha criado todas essas coisas que ele fala. Então, para usar as palavras modernas de hoje em dia, né, ele tem mais lugar de fala que qualquer um de nós. Na natureza humana de Cristo, ele viveu a glória que suas mãos criaram. Ele tem propriedade para utilizar as ilustrações daquilo que ele mesmo criou para dar os seus ensinamentos. E isso é muito importante quando a gente pensa nas parábolas. As parábolas de Cristo, elas não são meras ilustrações. A gente pode falar que elas são perfeitas ilustrações, porque ele realmente sabe fazer comparações com aquilo com o qual ele criou. Assim, as parábolas são gloriosas, porque Cristo utilizou as suas próprias criações e as manipulava da maneira mais infalível e esplêndida, que não pode ser dito de nenhum outro autor não inspirado. Quando um pastor utiliza ilustrações, ele tenta usar um caminho para entender melhor, para fazer com que o ouvinte entenda melhor. Mas certamente as ilustrações dele vão ter
um errinho ali, ou talvez não vão ser completas em tudo. As de Jesus, elas são infalíveis e esplêndidas. Deus não é só o criador da natureza, mas também da humanidade. E isso diz mais para nós. Isso quer dizer que Jesus podia falar com propriedade das vivências, sentimentos e relacionamentos humanos. Mais do que Cristo saber o que era importante na criação da terra, da planta, do animal, para fazer uma comparação, ele não criou só a natureza, ele criou o ser humano também. Então ele conhece aquilo que o ser humano pode entender, compreender e aprender daquilo. Alguns exemplos que ele usa isso em parábolas. Cristo falava sobre pessoas trabalhando em uma construção. Ele está falando, por exemplo, da parábola da casa na areia. Em administração de uma fazenda, a parábola do rico insensato. Ele fala também de comércio, a parábola da pérola, quando ele fala do reino de Deus. O reino de Deus é como um homem que ele vai lá e compra uma pérola das mais esplêndidas e fabulosas que ele já viu. Então ele usa essas coisas para ensinar a partir das vivências do ser humano. Cristo falava, por exemplo, também de relacionamentos. A gente vê vários ali nas Escrituras. Ele fala de relacionamento entre pais e filhos, a parábola dos 2 filhos. E aqui eu nem estou falando da parábola do filho pródigo, né? Tem uma parábola específica, chama a parábola dos 2 filhos. Ele também usa relacionamento de servos e senhores na parábola dos talentos, de súditos e reis na parábola das 10 minas, de pobres e ricos na parábola de rico e de Lázaro, né? De relacionamento entre publicanos e fariseus na parábola do fariseu e do publicano. Em todas essas parábolas e em várias outras que eu não citei aqui, Cristo ele demonstra que não só conhece a sua criação, a natureza que ele criou, mas também a coroa da sua criação, que é o homem, que é o ser humano. Ele conhece os pensamentos dos homens, os relacionamentos dos homens. E não é de admirar que a gente leia sobre Cristo que está lá em João 2,25. Alguém abre lá para nós. Evangelho de João 2,25. Jesus não precisava que alguém ensinasse para ele como é que o homem agia, como é que o homem vivia. Não, ele sabia muito bem como é que é a natureza do ser humano. Ele é o criador do ser humano. Mas Cristo não falava só dos relacionamentos humanos. Ele falava no seu cenário das suas parábolas do relacionamento do homem com Deus também. Isso é extremamente importante para a gente se lembrar. Muitas vezes mostrava o nosso relacionamento com Deus nas suas parábolas. Aqui, por exemplo, tem a imagem do livro do C.S. Lewis, né, das Crônicas de Nárnia, de um relacionamento aí ilustrativo de Deus com as pessoas. Tem ali o leão, né, Aslan, que representa Jesus, e ali a pequena Lúcia, numa imagem ilustrativa do relacionamento de Deus com o homem. E Jesus fez muito isso nas suas parábolas. Por exemplo, vamos abrir lá nessa parábola do rico insensato em Lucas 12, 20. Ali ele vai ensinar para a gente uma ideia do que Deus diz sobre os ricos, mas não todos os ricos, né, mas os ricos que só olham para a sua riqueza. Olha lá, Lucas 12, 20. Famoso versículo, né, do louco. Hoje vão pedir a tua alma. Para que vai servir essa riqueza toda que você está acumulando? Para onde é que você vai? É uma forma de relacionamento de Deus com o homem, mostrando ali o rico. Outra, parábola do publicano e do fariseu. Lucas 18, 14.
Olha só, nessa parábola, Cristo mostrando um sendo rejeitado por Deus e outro sendo justificado por Deus pela sua forma ali de agir, de orar, de se relacionar justamente com Deus, né? O fariseu, ele orava a Deus, mas não era para que ele falasse com Deus, era para que as pessoas o vissem. Enquanto o publicano, ele falava: Deus, eu sou um pecador, mas aceita a minha oração. Por fim, uma outra aqui, a parábola do rico e de Lázaro, que o rico é enviado ao inferno enquanto o outro vai para o paraíso. Vocês lembram dessa parábola? E então, por quê? Porque o Lázaro, ele comia das migalhas ali do que o rico deixava cair, e o rico não fazia absolutamente nada. Cristo, então, ele é honesto em lidar com as almas quando diz respeito à sua relação com Deus. E por fim, nesse primeiro ponto, veja que Cristo em nenhum momento ele faz qualquer distinção que seja entre sagrado e secular. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que a gente só pode usar ilustrações, simbologias para representar alguma coisa, por exemplo, que provém do que está literalmente escrito na Bíblia. Não, Cristo ele não faz essa separação. Por quê? Porque a criação é de Deus também. Por que a gente não pode usar as coisas que Deus criou para ter ensinamentos para a gente também? Cristo ele não faz essa separação. Cristo usava exemplos do dia a dia, ele não fazia diferenciação entre sagrado e secular. Ele não dava somente exemplos do que acontecia dentro das igrejas ou grupos nos lares. Ele ensinava com exemplos de tudo que envolve viver no mundo que ele criou. Isso é importante, é muito importante para que a gente entenda que o cenário de Deus não é só aqui dentro da igreja. O cenário de Deus é o mundo inteiro, foi Ele quem criou, e Ele usa todas essas coisas para nos ensinar, para nos ajudar, para nos aproximar dEle. Então a gente tem que aprender com isso nas parábolas também. Cristo utilizava as parábolas para dar ensinamentos espirituais? Sim, mas Ele utilizava coisas do cotidiano, da criação, às vezes incluía até pecados no meio ali das suas histórias, para mostrar quão baixo o homem pode chegar, mas quão grandioso é o perdão do Senhor. Esse era o primeiro ponto, era a primeira questão que a gente tem que lembrar a respeito das parábolas de Cristo. Até aí tudo bem? Alguém tem alguma coisa a acrescentar, alguma pergunta a fazer? Então vamos seguir. Segundo ponto, o foco no reino. O foco no reino. O objetivo de Jesus é maior do que dar apenas lições de moral. Jesus estava sempre revelando um pouquinho sobre o reino. Não eram lições de moral genéricas que Jesus queria dar simplesmente. Jesus tem uma pretensão maior, né, do que simplesmente isso. Revelar o reino de Deus. Inclusive, isso tem que se assemelhar muito à pregação hoje em dia. Se o pastor, ao pregar, ele tem somente uma pretensão de dar lição de moral para você, ele é um moralista, tem erro nisso. Ele tem que não só mostrar coisas a respeito da moral correta que a gente deve seguir, mas ele também tem que mostrar para nós o principal, que é o reino de Deus, é o evangelho. Esse é o ponto principal ao se pregar a palavra de Deus. E qual é o objetivo de se seguir uma moral correta, se isso não é nos reconciliar com Deus? E foi exatamente assim que Cristo começou muitas das suas parábolas. Tem ali, né? Qual é o objetivo de seguir a moral correta, se não é nos reconciliar com o Senhor? E foi assim que Jesus iniciou várias parábolas. O reino de Deus é semelhante a blá, 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 blá. Vamos fazer isso, e ao fazer isso, né, Jesus trazia algo a mais às suas parábolas. Por exemplo, a gente leu hoje um texto em que ele explica o porquê das suas parábolas. Mas vamos ver em outro livro como é que isso está escrito. Abra lá em Mateus 13, 10 a 13.
Talvez essa seja a parte que mais confunde quando a gente estuda parábolas, né? As pessoas se perguntam por que que uns tinham de entender e outros eram para não entender. Porque Jesus está falando isso, o anúncio do reino de Deus era para que alguns pudessem entender e outros não. Vamos dar uma olhada nisso. Mas primeiro, o que é esse reino? O que significa essa expressão reino de Deus ou reino dos céus? Ali o ouvir, não entender, falar e tudo mais. Ver e não compreender. O anúncio do reino de Deus era para que alguns pudessem entender, outros não. Mas o que significa essa expressão reino de Deus e reino dos céus? Eu acho importante falar isso, porque esses dias eu vi numa das redes sociais, não sei qual foi, acho que foi o Instagram, uma página cristã falando assim, você sabe o que significa reino dos céus e reino de Deus? E ela então explicava em seguida. Só que ela fazia uma separação. Reino dos céus é isso daqui. Reino de Deus é isso daqui. Diferenciando as duas coisas. Isso é errado. Por quê? Porque é exatamente a mesma coisa. É importante a gente saber isso. As duas expressões significam exatamente a mesma coisa. A diferença é, Mateus utiliza o termo reino dos céus e Marcos e Lucas utilizam o termo reino de Deus. Mas são nas mesmas histórias, nas mesmas palavras de Jesus. Não tem diferenciação entre reino dos céus e reino de Deus. São formas diferentes de falar da mesma coisa. Aí talvez você possa se perguntar, e João? Como é que João se refere ao reino de Deus? Quem sabe? João ele usa a palavra reino de Deus, tá? As palavras reino de Deus. Pouquíssimas vezes. Vou mostrar onde. Alguém abre lá em João 3, 3 a 5. Essa é uma das poucas vezes que o evangelista João utiliza a palavra reino de Deus. As outras vezes que ele vai se referir a esse termo, porque ele não podia simplesmente esquecer disso, porque foi uma das bases de Jesus no seu ensinamento no evangelho. Mas ele troca isso por uma coisa diferente. Por exemplo, nesse mesmo texto, olha como é que ele fala praticamente a mesma coisa com outras palavras, lá em João 3, 15 e 16. Alguém lê aí, por favor. Isso, João 3, 15 e 16. Qual é a palavra ou as palavras que João utilizou aí para substituir reino de Deus? Vida eterna, exatamente. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não foi a mesma coisa que ele falou antes para Nicodemos? Se você não nascer de novo, se você não crê, você não vai herdar o reino de Deus. Agora ele troca, porque todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então vai um ensinamento aí para você. Quando você estiver lendo a Bíblia, os evangelhos, você vai encontrar nos evangelhos reino do céu, reino de Deus. E quando você chegar em João, você não encontrar, mas você encontrar as palavras vida eterna, é reino de Deus. É reino dos céus. É isso que ele está querendo dizer ali. Até porque é a mesma coisa, né? Herdar o reino dos céus é a gente ter a vida eterna também. Mas agora o importante, qual o significado disso? Reino de Deus refere-se ao domínio no qual Deus governa por sua graça por meio do seu Espírito. Quando a gente pensa em reino e reinado, a gente tem que lembrar de alguém que domina, de alguém que é autoridade sobre algo. E o reino de Deus é o seu domínio na terra, é a forma como ele domina, é o seu governo sobre as pessoas que ele
tem no seu espírito, não só sobre as pessoas, né, mas sobre a criação de uma maneira geral. Tem um professor de seminário que certa vez ele explicou assim: o reino de Deus é todo o plano de Deus, a qual ele manifesta a sua glória em relação ao mundo que ele criou. Todo. Como? Manifestando na obra de Jesus Cristo. Então, isso é o reino de Deus. É como Deus manifesta a sua glória, o seu domínio sobre esse mundo. Lembrando que é glória, o peso, a sua dignidade, para que a gente veja e perceba que Ele é o Criador, Ele é a autoridade, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Mas Ele faz isso não só de forma gloriosa, como de forma amorosa por meio de Jesus Cristo. Ao longo dos evangelhos, Jesus vai desenvolvendo essa ideia do reino de Deus. E no Sermão do Monte, ele faz como se fosse uma grande exposição de como se constitui o reino. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 5, onde tem a forma do Sermão do Monte mais completa, né? Porque tem um pedaço lá em Lucas também, mas em Mateus é mais completo. Mateus 5. Oxe, eu estou em Marcos aqui, por isso que eu não estava achando. Mateus 5. Como é que Jesus começa o Sermão do Monte aí, no primeiro trecho? São as famosas bem-aventuranças. E não só isso, ele descreve aí os discípulos como sal da terra, os discípulos como luz do mundo. Ou seja, Jesus começa descrevendo as características do cidadão do reino dos céus, do reino de Deus. São as características que ele traz aí. Em seguida, ele vai informar o padrão de justiça do reino. Porque depois dele falar do homem como a luz do mundo, ele vai começar a falar sobre qual assunto? Está aí no título. A lei. Veja aí, a lei. E aí ele vai começar a expor várias coisas sobre a lei. Lembra quando ele fala do adultério e ele muda, né, a questão? Adulterar não é só você ir lá e fazer o ato com uma mulher que não é sua. O fato de você só olhar já é adultério. Jesus ele então vai falando dessas questões da lei, do padrão de justiça do reino, que é muito maior do que os homens achavam que era. Ele fala de outros até mandamentos aí, né? Da vingança ali, do não matarás, do amor ao próximo e tudo mais a respeito da prática também da justiça. E por fim, ele vai dizer, depois das características, depois do padrão, ele vai dizer, deixa eu dar alguns exemplos agora de como os membros desse reino deveriam viver. Veja aí que ele agora ensina sobre a oração, como é que vocês devem orar? É aí que ele ensina, por exemplo, a oração dominical, né, do Pai Nosso. Depois ele ensina como jejuar, ele ensina como é que a gente deve se portar na sociedade, de como é que a gente deve se portar para com Deus. Tem aquele famoso texto, né, de que a gente não precisa ficar ansioso. A gente tem que confiar em Deus. Se Deus veste os lírios do campo como toda a beleza que Ele tem, quanto mais a você. Então, Jesus ele tem essa questão do reino exposta ali no Sermão do Monte, nesse segmento, né? Ele descreve as características do cidadão do reino, ele informa o padrão de justiça do reino e, por fim, diz como os membros do reino devem viver. E mais, por exemplo, nos milagres, ele retratava o reino de Deus, ao demonstrar sua autoridade e domínio sobre a criação também. Ele expunha o reino de Deus no meio dos seus ensinamentos e, obviamente, também no nosso ponto da aula de hoje. Por meio das parábolas. Foi onde Jesus demonstrou especificamente o funcionamento desse reino. Particularmente, Jesus ele desvelou como o reino ele é diferente de todos os reinos desse mundo. É um reino que não surge do poder ou da força, né? De um ataque, de uma conquista a algum lugar.
Jesus ele não mostrou nada disso. Talvez as pessoas esperassem isso dele, mas não foi isso que ele mostrou. Ele mostra que o reino vem através dele mesmo, do Verbo encarnado, pelo Espírito. E por que as parábolas eram só para alguns? Como é que eu acho que eu perdi aqui? Deixa eu ver se eu passei aqui. Só um segundo. Tá. Antes daquilo. Jesus, então, ele mostra que é por meio dele que o reino vem. Vamos lembrar de algumas parábolas aqui. O reino surge como a semente quando é semeada no solo. Quando ela cai no lugar certo, ele vai e surge. Por exemplo, a parábola do fermento. É o fermento que vai fazer com que cresça, com que se desenvolva. Ou, por exemplo, o reino é descoberto, tal como o comerciante vai lá e vê a pérola mais bela e ele, então, a compra para si, a tem para si. Ou seja, por meio das parábolas, Jesus ele pretendia convidar para o reino e promover o reino. É importante a gente lembrar disso. Ele convida as pessoas para o reino, mas ele também promove o reino, ele mostra o crescimento desse reino. Aí vem, agora sim, a pergunta: por que as parábolas eram só para alguns? Essa ilustração aqui pode ajudar. Ali tem a questão dos códigos, né? Era codificado. Por quê? Uma ilustração. Imagine um cenário onde um rei conquistador, ele subjugava um país vizinho e ele então bane o rei original. Porém, esse rei original, por mais que ele esteja de longe, ele começa a enviar emissários para divulgar seu plano de retomar o país. E aí eu quero que você, na sua mente aí, vá relacionando isso com a história da criação, com a história do Evangelho, né? Então o rei começa a enviar emissários, talvez poderia chamar de profetas aqui, né? Para divulgar o seu plano de retomar esse país. Mas para que ninguém desconfiasse, esses relatos deveriam ser codificados. Mas agora imagine, depois de tudo isso, que esse próprio rei venha disfarçado até o país, para ele mesmo anunciar esse retorno pretendido. Como é que ele conseguiria fazer isso sem problemas? Só se ele divulgasse isso de uma maneira em que as pessoas que não podem entender, não entendam, e as que precisam entender, entendam. Então a ideia das parábolas é essa, é ilustrar algo de forma codificada para que apenas aqueles que devem entender a mensagem, de fato, entendam. Para que os seus discípulos pudessem aproveitar o ensinamento a respeito do reino, enquanto os seus inimigos demorassem a entender. Porque senão, se eles entendessem de primeira, certamente o tempo de Jesus aqui na Terra seria muito mais abreviado. Então Jesus faz isso. E ele faz de uma forma gradual. Isso é extremamente interessante para nós. Jesus ele não começa anunciando o reino de uma vez inteiro para que todo mundo entendesse de uma forma completa já de primeira. Não. Igual na escola, a gente vai aprendendo pouquinho a pouquinho até a gente chegar no entendimento correto das coisas. Por exemplo, abra lá em Mateus capítulo 13. Aqui Jesus está no seu ministério na Galileia. Não é tão início assim do ministério de Jesus, mas também está longe do fim. Jesus ainda está na Galileia, que é a primeira região que ele começou a fazer o trabalho dele.
E aí estão as parábolas do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, do fermento. A maioria dessas parábolas ele começa falando, e o reino de Deus é, e blá, 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 blá. Então a primeira é a do semeador. A primeira parábola é a do semeador, que é a parábola introdutória, que trata do primeiro contato que o coração tem com a palavra de Deus. Essa parábola é a primeira porque Jesus quis que ela fosse, é importante que ela fosse a primeira. Trata do primeiro contato que a palavra tem com o coração. Em seguida tem a parábola do trigo e do joio, se quiser vai acompanhando aí em Mateus 13. A do joio é aquela que o inimigo semeia o joio no meio do trigo, né? E perguntam se é para tentar tirar para o dono ali da fazenda. E o dono diz, não, senão se a gente tentar tirar, a gente vai arrancar tudo junto. É melhor esperar crescer e arrancar só no fim. Pode deixar que no fim a gente divide as coisas. Mais ou menos isso, né? Essa parábola mostra como o reino das trevas tenta se contrapor ao reino de Deus nesse mundo. Em seguida vem a parábola do grão de mostarda e do fermento, que identificam o poder do reino de Deus, tanto interno quanto externo. Lembra a parábola do grão de mostarda, aquela pequenina semente que vira a maior das hortaliças. E a parábola do fermento, que ela vai internamente e faz crescer. Então mostra o poder do reino de Deus. E por fim ele finaliza com a parábola do tesouro. Antes de finalizar, tem a parábola do tesouro e da pérola do tesouro, né? Que mostra o amor e a alegria que o cidadão do reino tem pelo evangelho do reino. O evangelho não é só sobre crescimento, não, a gente ama aquilo, porque ele é maravilhoso para nós. Tal como a pérola, ele causa a nós assombro de tanta beleza. E aí, por fim, ele finaliza com a parábola da rede, que indica que o reino está completo e pronto para ser consumado. Alguém leia aí a parábola da rede, por favor. Mateus 13, 47 a 50. Então veja que aí Jesus já está partindo para até o final, né? Aos poucos ele vai mostrando o reino assim, e vai gradualmente mostrando a evolução disso até chegar na consumação do século. Mas ele continua. No ministério ao redor da Galileia e na Judéia, ele vai mostrar algumas outras parábolas. Por exemplo, é ali que ele fala da parábola do bom samaritano, do filho pródigo e da ceia, ou do banquete, né, que eu tinha falado antes. São parábolas que focam na graça do reino, trazem a ideia de que é pela graça que Deus traz as pessoas para o reino. Primeiro ele explicou o reino, a segunda parte das suas parábolas ele tem uma questão mais convidativa a respeito desse reino, e mostrando como é que a gente deve agir por meio desse reino. Por exemplo, também parábolas que tratam da questão do dinheiro são avisos a respeito daquilo que nos pode afastar da graça desse reino. Ali também tem, por exemplo, essas parábolas. E por fim, quando ele está em Jerusalém, que é no finalmente do seu ministério, as parábolas elas tratam mais do juízo que dividirá o reino. A gente passou por isso há pouco tempo nas nossas pregações em Marcos. Vai lá em Marcos 13. Marcos tem pouquíssimas parábolas. Mas aqui ele não deixa de falar também da parábola no final. Lá no 13, a partir do 28, ele vai falar da parábola da figueira. A parábola da figueira, que vai mostrar, então,
a separação aí em que, olha, vamos ler. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Vai ser o momento em que as coisas vão se chegar ao fim. Só que Marcos ele não mostra mais outras parábolas. Mateus ele vai mostrar outras parábolas que Jesus faz a partir dessa que começa a falar do fim. Vamos lá para Mateus 22. Deixa eu ver se tem aqui. Ele vai começar a falar dessa divisão. Na da figueira ele mostra o início do fim, e a partir daí ele vai mostrar como é que vai se dar essa questão. No Mateus 22, de 1 a 14, tem a parábola das bodas, que mostra a disparidade entre os convidados. Estou com medo do tempo, por isso que eu não estou lendo as parábolas, tá, gente? Já são 10h30. Em seguida tem a parábola das 10 virgens. Essa a gente conhece bem, né? Que mostra mais uma disparidade, né? As sábias com as virgens insensatas. Lá em Mateus 25 isso, um pouquinho para frente aí. E em seguida, ele já faz uma outra parábola, a conhecida parábola dos talentos, que mostra a disparidade dos servos, que vai mostrar como se fossem as nossas obras, né, aqui na terra. Uns eles desenvolvem aquilo que Deus deu para eles, outros não, outros simplesmente enterram. E aqueles que as desenvolveram, esses foram abençoados. Aquele que enterrou, esse foi descartado. Então as parábolas, ao longo do ministério de Jesus, elas têm diferentes ensinamentos, porque Jesus ensina de forma gradual. Elas anunciam o reino de forma gradual, seguindo os objetivos de Jesus por onde ele passava. Eita. Mas uma última coisa ainda nessa questão do foco do reino, é que as parábolas, se elas falam de um reino, elas têm que mostrar o rei. Elas têm que focar nesse rei também. E a gente vai ver que Jesus ele é o centro das parábolas. Eu vou passar rapidamente por essa parte aqui. Jesus ele é o semeador que saiu a semear a palavra. Ele é o nosso padrão de como se anuncia o evangelho por meio da palavra. Ele é o tesouro, a pérola de grande valor. Ele é aquele a quem está chamando os convidados para a ceia. Uns vão rejeitar, mas por fim ele vai chamar outros que vão o aceitar. Ele também é um noivo que em breve vai vir resgatar a sua noiva. Ele é o pastor que sai em busca da sua ovelha perdida. Ele é o pai que recebe com alegria o filho pródigo. Meus irmãos, as parábolas são como presentes embrulhados, em que só é possível verificar o conteúdo se retirar o embrulho. Da mesma forma, as parábolas não têm qualquer glória para aqueles que são cegos ao Salvador, que só veem o embrulho, né? Só veem a embalagem, sem receber o que está dentro dele. Está aí, então, o porquê também, mais uma vez, de Jesus fazer com que uns entendessem e outros não. Uns só viam de fora, só o embrulho. Outros recebiam o presente por completo. Esse é o foco no reino. Por fim, o último, e esse ponto é mais curtinho, a respeito do efeito transformador das parábolas de Cristo. Quando as parábolas elas são verdadeiramente compreendidas, elas têm um efeito transformador, elas são poder, riqueza e glória para o nosso coração. Como é que isso acontece? Primeiro, elas leem o nosso coração. Por exemplo, eu já falei que Jesus ele é o intérprete perfeito do coração do ser humano. Por quê? Porque ele é o criador do ser humano. Ele sabe perfeitamente como um homem vive. Então as parábolas expõem o que possui no coração do homem.
E sem Cristo, o que possui no coração do homem? Pecado e maldade. Por exemplo, na parábola do semeador é claríssima a exposição dos solos que representam um coração duro. Veja que antes de Jesus falar do desenvolvimento do reino na boa terra, ele fala 3 solos que mostram a dureza do coração do homem. Na parábola do rico e insensato, ele expõe o coração ganancioso e egoísta que o homem pode ter. Na parábola do bom samaritano, antes de mostrar o bom samaritano, ele mostra a frieza do coração de pessoas que passaram por lá e não fizeram nada. Inclusive eram líderes religiosos. Na parábola do fariseu e do publicano, antes de mostrar a beleza daquilo que o publicano fala, ele mostra um fariseu totalmente egocêntrico na sua forma de orar. Na parábola do filho pródigo, antes de chegar na reconciliação no fim, ele mostra a idolatria dos desejos daquele filho, a idolatria do prazer, algo tão em voga hoje para nós. Na parábola dos talentos, por fim, antes de mostrar o aceite, daqueles homens que desenvolveram seus talentos, ele mostra o medo e a preguiça que muitos têm ao lidar com aquilo que Deus nos dá. As parábolas funcionam como esse raio-x do nosso coração. Essa é a primeira parte da obra transformadora que as parábolas pretendem, revelar a nós mesmos o que nós somos. Só que a gente não pode parar por aí. Não basta a gente só falar de quão pecador a gente é. A gente precisa reconhecer pecado, de fato. Só que a mensagem tem que ir além disso. A mensagem mostra uma solução também. Então as parábolas não só leem o nosso coração, mas elas escrevem também no nosso coração aquilo que nós devemos ser no lugar daquilo de ruim que a gente muitas vezes é. Na parábola do bom samaritano, por exemplo, ele nos leva a refletir como é que a gente ia agir ali naquele questão, naquele lugar. Se a gente estivesse no lugar daquele homem. Jesus ele não escreve só assim, não, substitui assim, não, ele faz a gente pensar naquilo, para que a gente tome uma posição. Por exemplo, na parábola dos lavradores maus, ele nos leva a refletir sobre o peso do pecado. Alguém abre lá em Mateus 21:40. Para quem não lembra a parábola dos lavradores maus, um homem tinha uma fazenda, tinha uma vinha ali, e aí ele tinha alguns lavradores lá, e aí ele manda um servo para recuperar o dinheiro dele, e aí os lavradores matam esse servo, ou expulsam esse servo, e ele faz isso com vários, até que no fim o lavrador envia o próprio filho dele, e fala, o meu filho eles devem ouvir. Mas aí, mais uma vez, eles matam esse filho. Mateus 21:40. Veja que Jesus não entrega de bandeja. O que vai acontecer quando o Senhor da vinha vier? Antes dele falar a resposta, ele pede para que a gente reflita a esse respeito. Isso é importante. E ele continua. Lê o 41 aí, por favor. Jesus ele não tem medo também de falar a resposta que deve ser falada. E aqui a gente vê o peso do pecado, o peso no sentido de a consequência problemática que o pecado nos traz. Por exemplo, a parábola do... Tá difícil com essa palavra. Confunde, né? Parábola. Enfim. Na do filho pródigo, Cristo nos faz ver a glória do arrependimento e da graça de Deus. E é belíssimo no final dessa parábola, quando o filho chega e ele acha que vai ser maior dificuldade para reatar o relacionamento com seu pai, e ele simplesmente o recebe de braços abertos e faz uma festa. Deus coloca isso no nosso coração.
por meio dessa parábola também. Por mais que a gente seja rebelde da pior estirpe, Deus nos recebe todo aquele que se arrepende e volta a Ele. Na parábola do fariseu e do publicano, a gente reflete sobre a nossa postura diante de Deus. Alguém lê lá Lucas 18, 13. É isso? Pode. Aqui Jesus está pedindo que nós possamos refletir sobre a nossa postura diante de Deus. Será que aquilo que a gente faz diante de Deus é mais parecido com o fariseu ou é mais parecido com o publicano? E por fim, a última. Na parábola das 10 virgens, nós somos incitados a vigiar. Ou seja, Jesus ele nos traz esses ensinamentos, mostra os nossos pecados, que a gente precisa de algo, mas ele dá a solução. Ele nos mostra aquilo que a gente tem que colocar no lugar. Ou seja, primeiro elas leem, revelando quem nós somos, elas leem nosso coração, revelando quem nós somos. E por fim, elas escrevem nos nossos corações, dizendo como nós devemos ser. Para concluir, é assim que a glória de Cristo nas parábolas vai transformar os crentes. E eu tenho um último texto, penúltimo texto para a gente ler. 2 Coríntios 3, 18. Segunda Coríntios 3, 18. Nós somos transformados de glória em glória pelo nosso Senhor. A glória do Senhor nos modifica. E verdadeiros discípulos não se contentam em permanecer fora do entendimento das parábolas. Eles são puxados pela beleza de Cristo que se oculta em suas parábolas. E assim a gente é transformado pela glória dessas parábolas, pela dignidade do Senhor que se oculta em suas parábolas. Isso extrapola apenas a questão das parábolas. Pelo Espírito devemos buscar ver a glória de Cristo pela fé, tal como Jó disse. Esse era o último texto, né? Não precisa nem abrir, está ali. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que as parábolas elas possam ensinar isso para nós. O ensino está velado ali? Tá, mas para quem é discípulo de Cristo, ele vai ter que estar bem entendido, porque ele revela a grandiosidade da obra de Cristo pelo seu povo. Amém? Eu vou orar e se alguém tiver alguma questão, pode falar no final. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por este estudo. Obrigado pelos ensinos de Jesus, especialmente pelas suas parábolas, que tanto nos ensinam, que nos mostram, ó Deus, o quão longe do Senhor muitas vezes o nosso coração está, o quanto nós precisamos nos arrepender e nos achegar a Ti, mas elas não param aí, elas mostram também como nós devemos agir, como nós devemos fazer para ir até o Senhor. E ela nos mostra isso principalmente pelo próprio Verbo encarnado, pelo Rei que se apresenta nelas, que é o Senhor Jesus. Que nós possamos vê-lo e entender essas parábolas e nos achegar ao Senhor por meio do seu Filho, cada vez mais na leitura da Tua palavra. É o que nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.